Oi, doutor. Olá, doutora. Tudo bem? Você está procurando informações sobre telemedicina? Está um pouco perdido ou perdida no meio de tanta informação? Por um acaso, na sua carreira, alguma vez você já implantou algum procedimento novo de base tecnológica? E aí, foi difícil? Você nunca fez isso, mas pensa em fazer na sua especialidade? Então, foi sobre tudo isso que eu conversei com o Dr. Daniel Ghedini numa entrevista que está muito legal. E no final a gente debate sobre uma das maiores preocupações de todos os médicos, da classe médica inteira nesse momento. Então, fica com a gente, pega sua taça de vinho e eu te vejo depois da vinheta. E aí, pessoal, como prometido, estamos aqui com o Dr. Daniel Ghedini, né? Médico formado lá na UFMG, 15 anos já de formado, fez residência no HC, no Hospital das Clínicas da UFMG, ortopedista e traumatologista, né, pelo HC, e subespecialização também lá em cirurgia de coluna. Ele opera hoje no Mater Dei, no Biocor, no Vila da Serra. E, Daniel, primeiro, bem-vindo aqui ao nosso movimento Empreender na Saúde. Como é que estão as coisas por aí? Tudo bem, doutor Diógenes? Gostaria de agradecer a oportunidade de poder falar aqui no seu canal. Eu tenho visto seu trabalho, seu desenvolvimento do conteúdo para os profissionais da área de saúde, então gostaria de te parabenizar também e poder falar um pouco aqui da minha experiência, o que a gente tem visto nesse caminho que a gente tem trilhado. Perfeito, perfeitamente. Tô vendo que você está no seu consultório aí. Os consultórios são um pouco mais vazios, né, por conta aí dessa quarentena e da pandemia. Mas antes da gente entrar no nosso assunto principal, que vai ser tecnologia, que você foi um dos líderes, um dos pioneiros na tecnologia aí na sua área da cirurgia de coluna, e entrar no assunto também de telemedicina, que tá um debate muito grande aí para a gente ajudar um pouco os colegas nisso. Me conta como que tem sido aí, né, nas últimas semanas para você, o movimento do consultório. Sim, realmente, no início, a gente ficou esperando aqueles picos da pandemia e, de certa forma, a gente, não só os pacientes, como nós médicos também, preferimos reduzir um pouco o movimento, priorizando o atendimento para aqueles que estivessem com problemas mais sérios, com crises mais intensas de dor, que aqueles pacientes que não pudessem esperar. Mas agora a gente vê que já tem normalizado. Eu acho que aquele medo inicial que foi gerado já está passando e a gente está retomando gradualmente as atividades. Fico feliz, então, de saber aí que está voltando aos poucos, né? Porque é ruim não só para o médico, mas para o paciente também, que fica muito tempo, principalmente claro. Pacientes crônicos. A gente tem visto que vários pacientes, pelo medo dessa pandemia, eles têm sofrido demais em casa. O índice de pacientes que têm morrido em casa porque tem medo de procurar o hospital, um pronto atendimento, e às vezes ele está com uma doença mais grave do que seria a própria infecção pelo Covid, e eles estão morrendo em casa. Então, a gente assim, tem que ter um medo, a gente tem que respeitar essa pandemia, mas a gente tem que saber também a hora de procurar um pronto atendimento ou procurar um atendimento numa clínica especializada. Isso que você está falando é um efeito colateral grave, vai repercutir a médio e longo prazo no nosso sistema de saúde. Então, eu acho que tem pouca gente se atentando para isso. Eu vou, só para ilustrar, eu estou abrindo aqui o Instagram aqui do Empreender na Saúde. Nós acabamos de publicar lá, ó. Saiu as estatísticas aqui. Aqui, eu vou dar uma ampliada aqui, ó. Consultórios vazios em porcentagem. Então, conforme você estava me falando, né, a parte aí de coluna, né, que é onde você trabalha, realmente nas primeiras semanas o pessoal segurou muito em casa, né? Não que eles ficaram Sim. sem agudizar e sem dor, né, Daniel? Mas esse medo aí, não só do profissional da saúde, mas do paciente se retraiu muito, né? Então, ortopedia aqui, ó, sua área está com 74%, 76%, ginecologia 75%, oftalmologia. Então, as especialidades aí sofrendo bastante mesmo, né, durante essa pandemia, né, doutor? Eu até entendo, e assim, um paciente que foi até minha recomendação no meu trabalho de divulgação,
Um paciente que tem uma dor já crônica, uma dor leve, que ele já consegue conviver com ela, talvez não fosse o melhor momento mesmo de procurar um pronto atendimento, um atendimento no consultório. Sim. Mas o paciente que tem uma crise, o paciente que está tomando remédios mais fortes, opioides, que não tem nenhuma resposta com isso, ou às vezes o paciente que está evoluindo com um déficit neurológico, é um paciente que precisa, sim, procurar ajuda. E cada caso é um caso, né? Um paciente com um paciente adolescente ou na faixa ali dos 20 a 30 anos é uma coisa, o paciente com 75 anos é outra coisa, na hora de você, ao fazer uma teleorientação com ele, definir se chama ele para o consultório, para uma consulta presencial ou não, né, doutor? Sim, mas, com certeza. Vamos lá para cima do que a gente prometeu aqui, principalmente para o nosso médico aí que está dentro de residência, terminando residência, ou recém-formado, ainda não iniciou sua especialização, porque, pessoal, o Dr. Daniel Guettini, ele se formou junto comigo e ele foi uma das primeiras pessoas a adotarem uma tecnologia na época, né, que não era tão utilizada assim no Brasil. Como você tem encarado a evolução tecnológica aí na sua especialidade? Só para a gente contextualizar aí a audiência. Só para falar qual que é a tecnologia, que é a cirurgia videoendoscópica para coluna. Quando a gente pega o histórico das cirurgias de coluna, e é uma cirurgia que traz muito medo para o paciente, ainda ela é muito estigmatizada, o paciente pensa em um dano neurológico, pacientes que operaram e que ficaram piores, ou pacientes que ficaram acamados várias semanas após uma cirurgia, a gente vê que isso tem mudado, sabe? Principalmente para essas patologias degenerativas, hérnias de disco, as estenoses por osteócitos, por hipertrofia ligamentar, porque a gente tem conseguido cada vez mais reduzir a agressão às partes moles, fazendo o mesmo tratamento, só que com uma incisão que hoje para cirurgia endoscópica é de 8 milímetros. Então a gente permite tratar pacientes, a gente reabilitar pacientes mais rápidos e permite também a gente abordar pacientes que até então a gente teria medo. Um paciente de 86 anos que tem uma doença crônica que você ficaria mais receoso, por exemplo, de fazer uma abordagem aberta, uma incisão maior, com uma cirurgia que tem uma agressão muito menor, você já consegue oferecer algum tipo de tratamento para esse paciente. Então, a tecnologia ela veio para favorecer os resultados, para a gente melhorar a cura do paciente ou a melhorar a qualidade de vida dele, gerando essa reabilitação precoce e menores complicações. E a gente vê que com a cirurgia endoscópica, a gente tem conseguido fazer isso. E o paciente hoje faz uma cirurgia endoscópica, ele anda 2 horas depois, vai embora de 12 a 24 horas. Então, é um absurdo, a evolução, a reabilitação precoce, nem dá para usar a palavra precoce, né? Em comparação com o que era, é quase que instantâneo. Sim, e assim, é muito interessante você operar o paciente que às vezes está numa crise hiperálgica, ele mal consegue andar antes da cirurgia, e você passa 2 horas depois no quarto, e ele está andando feliz, e assim, qual remédio que você está tomando? Não, nenhum, não precisei de mais remédio nenhum, tá ótimo, entendeu? Então, isso também para o médico gera uma satisfação profissional muito grande, né? Você vê que você está resolvendo de uma forma muito mais efetiva o problema de vida do paciente. É muito satisfatório a gente usar esse tipo de tecnologia. Assim, e tem que deixar claro também, Diógenes, que não é você sair usando qualquer tecnologia e ficar experimentando cirurgia ou tratamentos, não. Estava pensando nisso aqui para te perguntar, Daniel. Sim. Porque uma coisa é falar dessa técnica hoje, em 2020. Né? Sim. Todo mundo que está dentro da residência de ortope hoje tem como uma técnica consagrada, né? Até quem não é, né, da subespecialização sua de cirurgia na coluna, até de outras especialidades sabem e aceitam muito bem. Agora, me diz qual que foi o contexto que você enfrentou, né? Acredito que antes de 2010, quando você peitou de falar, é isso que eu vou fazer, é isso que eu quero, é nisso que eu vou especializar e eu quero entregar isso para o meu paciente. Você já me adiantou em off aqui que no Brasil ainda não era muito usado,
mas onde você se embasou, então, para ser o primeiro em Minas a adotar essa tecnologia aí, e por que nenhum outro médico tinha adotado até então, aqui no Brasil? Sim, na verdade, no Brasil já tinha poucas pessoas que faziam, talvez uma ou duas pessoas que já faziam isso em São Paulo. O meu interesse por essa técnica, a gente começa a estudar durante a residência sobre outros tipos de procedimentos com reabilitações mais rápidas, que são menos agressivos, e eu comecei a perceber que não tinha ninguém que estava fazendo. E você vai estudando os resultados, e a gente vê que sim, são resultados fantásticos com uma técnica. O índice de resolutibilidade é igual o padrão ouro, que é a microcirurgia ainda, e com benefícios em relação a complicações, igual eu te falei, a reabilitações, retorno ao trabalho, e ninguém está fazendo. E aí eu fui ver a literatura, já tinha o processo de desenvolvimento da técnica endoscópica, ela começou em 1951. E a partir de 97, nos Estados Unidos já estava sendo feito com um equipamento muito parecido com o que é feito hoje, na Europa, na 97. Alemanha. 97. Então, assim, na verdade não era uma tecnologia nova que estava surgindo. Ou seja, era mais de 10 anos depois, né, que você entrou ali na primeira residência, né, que foi de ortope, né, de trauma. Então, assim, eu simplesmente busquei uma tecnologia muito assim, já consagrada, e trouxe para os meus pacientes. E assim, obviamente, o desenvolvimento técnico, ele é um pouco mais complexo. Talvez seja um dos problemas que dificultou a introdução desse método aqui. Porque a curva de aprendizado dessa técnica cirúrgica, ela é um pouco mais longa. E se você não tem o costume de ver o seu preceptor fazendo, então, assim, você já fica um pouco mais receoso. Então, isso tem que deixar claro para todo mundo. Desenvolver uma tecnologia, uma técnica cirúrgica que poucas pessoas estão fazendo, não é fácil. Você tem muitas dúvidas. Sem um fellow, né? Sem você acompanhar alguém que está com aquela prática no dia a dia, é um tiro muito mais no escuro, né? Sim. Então, além você precisa ali encontrar, às vezes, até uma subespecialização, né? Alguém para você acompanhar, para você... porque não é algo que você vai ver na residência comum. Você não vai conseguir se aprofundar isso na residência. Sim, e outra coisa, a gente não pode usar o corpo humano como um laboratório de aprendizagem. A gente tem que começar a fazer a técnica depois que você já tem um treinamento. Então, na minha época, eu tive que fazer vários cursos fora. Antes, um dos maiores centros que tinha aqui na América Latina era em Bogotá, tive que ir para a Alemanha. Você tem que fazer o Cadaver Lab. Então, para você se sentir confiança que você consegue fazer. Obviamente, o índice de complicações nos primeiros 20 casos, eles tendem a ser maiores do que depois. Isso já está na literatura. A curva de aprendizado, assim, tem um artigo que fala que o índice de complicação diminui significativamente após o 20º caso. Isso é para todo mundo, isso é mundial. Então, a gente tem que estar bem preparado para assumir essa responsabilidade também. Então, Daniel, deixa eu só entender, esses cursos, quando você foi primeiro aqui em Minas, ok, tinha muito pouca gente no Brasil fazendo, mas você foi durante a sua subespecialização ou após ela que você foi fazer cursos fora, Bogotá, Alemanha, como você citou aí? Na verdade, foi depois? Foi depois. Eu corri atrás depois que eu acabei minha residência. Perfeito. Então, é importante ressaltar isso, porque no pain, no gain, né? É impressionante, eu brinco porque o Daniel é professor também de Muay Thai, né? Então, acho que você acredita nisso, não só para sua área esportiva, mas para tudo na vida. Cara, o cara já fez ortope e traumatologia, já é cirurgião já especializou em coluna, né? Não na cirurgia, mas já é especializado em coluna. E, de repente, não satisfeito, né? Quer dizer, já poderia ali montar entrar para uma clínica e ficar só naquilo, né? Ficar na zona de conforto, abrir seu consultório particular, atender os melhores convênios, mas não, a pessoa insiste, né, em estudar e aprimorar cada vez mais.
Isso é o quê? Isso é um sacrifício, né? Isso é um sacrifício extra, é uma dor extra. Geralmente, quem faz isso, né, e segue seu instinto e também as suas pesquisas, né, se baseia, como ele mesmo falou, em 97 já era bem desenvolvida lá fora, né? Por que não trazer 12 anos depois aqui para Minas Gerais? Então, para os mineiros aqui, para os nossos colegas, ele estava sendo uma pessoa que, né, disruptiva demais, mas em termos mundiais, ele estava num time até atrasado. Mas a colheita, né, Daniel, acaba compensando, né, cara? E a colheita é pro resto da vida, quando você se sacrifica a mais, quando você sai mesmo, eu vou ter que falar outro chavão, né? Sai da caixa, né? Sai um pouquinho dessa zona de conforto que você falou, e eu acho que isso é um exemplo mesmo de um sacrifício extra sendo recompensado no tempo, né? Para você ter uma carreira mais confortável e não depender ali, né, de ter que lotar a agenda todos os dias, como eu sempre falo aqui no movimento Empreender na Saúde, parar de vender somente a hora. A gente precisa, né, como médico, precisamos sim vender a nossa hora, mas se a gente fizer isso o resto da vida, será que a gente consegue? Será que a gente aguenta com 70 anos, 75 anos, ainda depender apenas de vender a nossa hora? Né? É muito pouco escalável. Agora, só uma coisa que tem que ser dita: toda vez que você começa a introduzir uma tecnologia, normalmente tem muita gente para te puxar para baixo. Qual cenário você enfrentou? Me conta. Olha, imagina um cirurgião recém-formado, acabou de fazer a residência de coluna, começa a fazer esse tipo de cirurgia, e aí você pega pessoas que já estão no mercado aí há 20 anos que não quiseram fazer isso, porque todo mundo tem acesso às tecnologias. Eles não quiseram desenvolver. Uhum. E aí, quando eles pegam uma pessoa nova fazendo, normalmente a tendência é de te puxar para baixo, falar que isso não vai dar certo, que você está fazendo coisa errada. Mas é um desconhecimento. Às vezes a pessoa tem uma opinião sem saber o que ela está falando, sem estudar isso, entendeu? Ver o que é. Deixa eu ver a cirurgia. Será que ela resolve mesmo? Mas não, a pessoa às vezes prefere falar assim, não, eu não faço, então não é bom. Às vezes até um mecanismo de defesa dele mesmo, falar que não é bom para ele não ter que correr atrás, não ter que sair da zona de conforto. Então, assim, toda vez que a gente vai desenvolver algo novo, a gente sofre, sim, algumas retaliações, tem... Isso eu estou falando de uma técnica, e eu estou falando de uma técnica que assim, igual eu te falo, desde 97 já é feita. Auditor de convênio falando que para paciente que não ia autorizar a cirurgia porque era uma técnica experimental. Então, assim, você escuta muita coisa que tentando te barrar, então é difícil. Assim, a gente só fica um pouco receoso de pessoas aí querendo pegar qualquer coisa, qualquer novidade aí e querer achar que isso vender um produto que não tem muita comprovação. Isso a gente tem que tomar cuidado. Nas coisas que já são mais clássicas, a gente tem que aceitar melhor, entendeu? Perfeito. Então é isso. Então, quer dizer, quando a pessoa opta, né, por fazer diferente, geralmente isso está muito ligado aos early adopters, né, as pessoas que adotam a tecnologia antes, ela enfrenta então esse cenário meio assim, contraditório para usar um termo mais suave, né, Daniel? Mas é óbvio que se ela não está forçando a barra, como você acabou de falar, com pouco tempo ela consegue sim se estabelecer, porque, né, os estudos, né, todos os resultados falam por si. Os resultados falam. Não adianta você colocar uma técnica, falar que ela é muito boa, vender uma técnica assim, ela vai fazer milagres. E se ela não faz, entendeu? Você arrisca a sua carreira, seu pescoço está na reta. Seu pescoço, justamente. Inclusive, Jorge, até te parabenizar, porque quando a gente estava formando na faculdade, tinha um outro curso preparatório para residência, que era presencial, e você, acho que foi a primeira pessoa do Brasil a desenvolver um curso de preparatório online. E na época eu mesmo, assim, eu te apoiava, achava interessante a sua ideia. Mas eu tinha comigo mesmo assim, nossa, mas eu prefiro ver o professor, eu prefiro
tá ali. E hoje você já não pensa mais num curso presencial, você quer a comodidade da casa. Então, assim, tem que parabenizar, porque a mesma coisa que você estava falando em relação à técnica que eu desenvolvi, você desenvolveu há 10 anos atrás. Então, é verdade. Deixa meu parabéns aí para você também, cara. Te agradeço. Mas é isso, né? O pré-residência, né? Hoje se chama média-aula, mas o pré-residência foi concebido lá atrás e é muito parecida a história, né? Teve bastante resistência mesmo, mas a gente insiste e o futuro mostra e a gente consegue ajudar as pessoas. Quando você consegue ajudar as pessoas, aquilo acaba voltando uma parte, volta para você. E então esse impacto, né? O impacto vai e volta e de repente você pode se encontrar numa posição interessante. Sim. Eu queria mudar de assunto, só, Daniel, te avisar aqui, quando eu ponho a mão aqui, ó, porque eu estou mexendo aqui na tela, eu estou com 2 telas, então se eu desviar um pouquinho o olhar aqui, é que eu não estou distraído com meu filho, não, apesar de eu estar em casa aqui. Não apareceu ninguém aí atrás na porta, não. Não tem ninguém passando aqui ainda de toalha, baby doll, mas é porque eu estou olhando aqui para a minha segunda tela e né, a gente não tá num ambiente mais informal aqui para esse bate-papo nosso, porque o importante aqui é o conteúdo. Então, quando eu olho é para cá e quando eu mexo aqui, é bom a audiência saber também para não ficar, nossa, por que ele olha para o lado? Enfim, mas queria falar um pouquinho sobre telemedicina, Daniel, porque uma das coisas que a gente tem notado bastante em relação à portaria, né, que o Mandetta assinou, né, e agora já estamos em 2 ministros após ele, mas o CFM autorizou, né, temporariamente, excepcionalmente, né, porque por razões óbvias, né, para a gente preservar nossos pacientes aí, idosos, né, os médicos que atendem pacientes idosos, se preservarem também um pouco. Então, a telemedicina está autorizada nesse momento no Brasil. E nós até convivemos em alguns grupos, né, de profissionais médicos e a gente fez uma discussão acalorada sem antes o médico ter lido, por exemplo, a resolução do CFM, né, ter tido acesso e estudado o que o CRM, as recomendações sobre telemedicina que o CFM publicou lá em 2002, sem nem saber que existe uma declaração chamada Declaração de Tel Aviv, que é um documento adotado pela Associação Mundial sobre Associação Médica Mundial, que ela recomenda que todas as sociedades médicas adotem em países que a telemedicina seja liberada. Então, sem estudar esses documentos básicos e saber, por meio desses documentos, o que pode e o que não pode ser feito, quais são os limites, os colegas médicos já se dispõem a fazer aquele debate muito parecido com o debate político, né? É bem dicotômico, né? O que você acha disso e você acha que é possível quebrar isso e como? Tá. A primeira coisa assim, que eu acho, e na verdade não é um achismo meu, é que a gente tem conversado com várias pessoas. A telemedicina, ela veio para ficar, entendeu? Eu acho que a pandemia foi uma forma de antecipar a introdução da telemedicina, que, se não me engano, seria no início desse ano ou no final do ano passado. E aí o CFM bateu de frente e segurou mais um pouco. Assim, eu acho que a telemedicina é uma ferramenta que ela é muito útil e ela tem que ser um instrumento de agregar valor para o paciente. A gente não pode pensar na telemedicina simplesmente como uma forma de baratear o produto médico, por assim dizer. Por exemplo, tem pacientes que, no meu caso, eu sou cirurgião de coluna, então que entram em crises de uma ciatalgia, por uma hérnia de disco que desenvolve a crise, e o paciente não consegue nem sair de casa. Então, assim, às vezes você tem que fazer uma consulta domiciliar para esse paciente. Então, assim, se ele tem acesso para conversar comigo, para eu fazer pelo menos uma avaliação inicial, talvez fazer uma medicação inicial, para ele conseguir, talvez já o exame necessário para ele chegar no meu consultório. Então, assim, a gente consegue
trazer um benefício para esse paciente. Nesse momento da pandemia, é um paciente que ele é mais, já é mais idoso, que tem alguma comorbidade, que realmente não deve procurar um pronto atendimento, ou às vezes até mesmo uma clínica, ele fazer uma consulta inicial, ou se já é um paciente seu, que é só fazer uma revisão, ele pode fazer por isso, sim. Então, eu acho que ajuda muito nesse sentido. Mas o medo que a gente vê, que acho que é o maior medo de todos os médicos, é a exploração dos grandes planos de saúde do nosso trabalho. Igual foi liberado agora a telemedicina, e os planos já lançaram que pagaria 50% do valor da consulta. Como se a sua consulta pela internet tivesse metade da responsabilidade. Então, assim, talvez ela tenha até mais responsabilidade, porque às vezes a gente não consegue ter esse feeling do paciente, a gente não consegue colher alguns detalhes que são fundamentais. Então, por exemplo, você consulta comigo e eu te passo um remédio e você tem algum efeito colateral, alguma complicação grave. A minha responsabilidade é a mesma. Então, por que ele quer me pagar 50%? O Código de Ética Médica não foi anulado para a telemedicina? Não foi. Você tem que... o meu tempo de teleconsulta ele é até maior do que o tempo da consulta normal, porque tem vários imprevistos que podem ocorrer durante a nossa comunicação. Então, eu acho que primeiro tem que regulamentar bem essa teleconsulta, como é que vai ser, o valor, para não criar essa exploração. Porque, assim, nós mineiros somos muito conservadores, no sentido, assim, positivo da palavra. Sim. E o mercado aqui é que vai ditar se realmente a telemedicina vai funcionar. Eu acredito que possa demorar um pouco para ela pegar, assim, de forma mais firme, mas eu acho que como eu disse, um caminho sem volta. Sim. Mas, por exemplo, o plano de saúde simplesmente vender um produto que só tem direito à teleconsulta. Não, isso está errado. Esse que é o medo, entendeu? Então, mas esse é um tiro no pé se fizerem isso. Daniel, deixa eu só te interromper, porque é o seguinte, cara, você é um cara antenado para danar e você tem duas ideias aí que eu queria separar para a gente explorar um pouquinho mais, para ver se a gente leva um pouquinho mais de clareza aí para a nossa audiência aí, e para o médico às vezes também ter mais bases aí para pensar aí nas tomadas de decisão também. Primeira parte que você estava falando, que a gente, né, que foi até a introdução da minha pergunta, é que o pessoal ainda não se prontificou a estudar os materiais, as portarias, a ler direitinho, para saber exatamente o que pode, o que não pode, né? Por exemplo, já adiantando aqui, tá no spoiler que a maioria sabe, mas tem alguns que parecem não saber, que quando o exame físico é indispensável, né, para um diagnóstico e para várias especialidades, na primeira consulta e até nas próximas, o exame físico é indispensável, é impossível se praticar a telemedicina, o teleatendimento, né? Então você tem outras modalidades, que é a teleorientação, onde você simplesmente orienta o paciente a vir até seu consultório. Mas enfim, até esse detalhe aí das restrições óbvias da medicina, tem gente que acha que não, que a telemedicina vai liberar geral você como um cardiologista, por exemplo, fazer primeiras consultas sem auscultar o coração e o pulmão do seu paciente. Isso é um absurdo e é totalmente proibido, mas as pessoas acham não, que a telemedicina vai ser uma terra sem lei, as pessoas vão poder fazer isso, se esquecem que do outro lado tem um paciente que também tem a condição de gravar a consulta, e quem fizer de maneira equivocada, quem não seguir as recomendações, as diretrizes de telemedicina, vai se expor muito e vai ser exposto, né? Então, esse é o primeiro detalhe aí do desconhecimento dos nossos amigos. E repartindo, vem essa outra parte aí da preocupação, que eu até já quero pular para ela. Vou só, primeiro, embasar para a gente finalizar essa primeira parte. Você teve acesso à portaria. É claro que nessa pesquisa que eu fiz aqui tem um pouquinho de viés, né? Quem abriu essa pesquisa sobre telemedicina pode ser que já tenha um viés ali de querer adotar a telemedicina, de pensar como você, que pode ser um movimento sem volta, assim como foi na maioria dos países desenvolvidos. E aí você põe aqui que 1/3 das pessoas não teve acesso à portaria. Então
um terço aqui mal está sabendo que a telemedicina estava liberada, né? Então, temos um problema de comunicação aí, que envolve o Ministério da Saúde principalmente, mas também CFM, CRM, de não fazer esses documentos, essas notificações chegarem mais rápido e com consistência para nós médicos. E aqui sobre a declaração de Tel Aviv, que essa daqui vem, né, especificando o que é a teleconsulta, a teleorientação, telediagnóstico, né, a teleinterconsulta, que é quando você, né, nós dois, por exemplo, aqui, né, se eu atendesse, se eu estivesse atendendo um paciente, né, o paciente já foi embora, eu faço uma call para você e te peço uma segunda opinião. Nós dois conversamos aqui sobre o caso do meu paciente. Isso é um procedimento médico, é uma teleinterconsulta, né? É um pedido aqui de opinião, e é uma coisa vastamente utilizada. O FMG tem um centro de telemedicina, ajuda médicos aí pelo país todo, na Amazônia, né, a entregar uma medicina de ponta em lugares distantes, onde é como se você tivesse um preceptor online ali para te dar assistências. Então, olha o conhecimento, Daniel, matando aqui essa parte do assunto para a gente entrar na polêmica aí, que realmente essa iniciativa inicial aí dos planos, eu acho que vai ser um tiro no pé. Mas declaração de Tel Aviv, né, que é um documento antigo também, né, quer dizer, tem a resolução do CFM 2002 e a Tel Aviv é do final da década de 90, para vocês terem ideia. 60% do pessoal não teve acesso, não conhece, né? Então, só para deixar claro que, sem estudar o básico, fica chato, né? O paciente, o profissional da saúde fica discutindo, porque ele acaba não tendo nem a argumentação propícia, né? E o médico gosta de ter os dados na mão, né? De quando vai argumentar cientificamente, citar uma meta-análise, um estudo com um N adequado, né, com o P adequado, e por que não também para os outros assuntos estudar os documentos. Então, queria afirmar bastante isso, para que façam o que sempre fizeram, estudem, né, estudem antes de definir. Na minha especialidade, eu vou adotar, em parte, eu vou adotar isso que pode ser feito, ou não vou adotar nada. Essa é uma decisão que cada médico no futuro, caso essa vigência aí se estenda, ou então a portaria expirando, pode ser que venha e tenha aí a regulamentação final, como você disse, ela foi suspensa, mas pode ser que ela volte, e eu acho importante o médico estar preparado, não ser pego de surpresa. Daniel, me fala um pouquinho mais então. Você viu essa notícia sobre os planos de saúde quererem pagar metade, um corte de 50%, né? Uma péssima notícia para o médico aí, para os atendimentos, ainda mais num momento desse de consultórios vazios. Isso. Na verdade, eu acho que a gente tem que primeira coisa é recusar fazer esse tipo de atendimento. Entendeu? Assim, o Código de Ética Médica fala que a gente tem que ser remunerado de forma justa por um trabalho. Então, primeira coisa, eu tenho disponível na minha agenda a telemedicina, mas eu não estou fazendo pelos planos de saúde, porque a gente não pode aceitar isso. Então, eu acho que cabe às sociedades, o CFM, a gente brigar para, pelo menos, deixar igual os honorários médicos em relação a isso. Tá? E se você começa a vender, pagar de forma diferenciada, negativamente diferenciada, isso pode gerar uma demanda assim, o profissional pode querer fazer uma consulta assim, mais rápida também, que talvez tenha uma eficácia menor, e isso vai acabar gerando assim, simplesmente não vai resolver o problema do paciente, que é o principal. O que a gente tem que pensar é o seguinte: a medicina, ela foi criada para quê? A área médica, para você trazer o conforto do paciente e resolver o problema dele. Então, a gente não tem que pensar simplesmente em vender um produto para tampar um buraco. Não, isso vai deixar de resolver o problema do paciente. Talvez ele vai gastar mais tempo para chegar na resolução, porque ele vai ficar fazendo consultas pequenas, picadas, e aí ele não vai ter aquela integração com o médico só, talvez, e aí ele fica girando aí meses com o mesmo problema. E às vezes uma consulta bem feita teria resolvido a vida dele. Então, eu acho que isso daí tem que ser bem trabalhado, sabe, Dr. Jorge?
O Daniel, eu acho que nesse ponto aí que eu também queria chegar. Esse é o tiro no pé que o plano de saúde pode estar dando, né? Na medida em que você desvaloriza o trabalho do médico, né? Que o médico vai ter um trabalho extra. Você já falou lá atrás, a minha teleconsulta é mais demorada do que a consulta normal. Por quê? Você vai ter que lidar até com a parte tecnológica, técnica, ajudar seu paciente um pouco mais velho, melhor, arruma um microfone, ajusta a câmera, isso, aquilo, né? Então, o médico também tem que aprender essa habilidade de entregar para o seu paciente, para o paciente aderir e a consulta acontecer. Muitas vezes, por você não estar na presença do paciente, você vai ter que fazer, obviamente, uma anamnese mais bem feita, confirmar aquele entendimento que ficaria mais claro numa consulta presencial. Ou seja, você vai ter mais trabalho para ganhar a metade, vai ser terrível, né? Vai ser aquele médico que na agenda da parte da manhã você põe 15, 20 pacientes para ele no SUS, ele atende em 8 minutos. Não resolve. Ou aquele médico também que, assim, que não tem uma capacidade de ter uma empatia com o paciente, de saber tratar bem o paciente, e simplesmente vai sobrar aquilo para ele. Então, talvez um médico de menos preparado que vai aceitar, vai submeter a esse tipo de serviço. E a gente tem que pensar assim, deixar claro... Vai ser filtrado. Esse médico vai acabar sendo filtrado pelo sistema. Sim. E assim, a telemedicina não é igual você liga para uma operadora de telefone para resolver o seu problema que a linha está ruim ou que a internet está ruim. Assim, a gente tem que... Não é simplesmente um protocolozinho que você vai seguindo, desliga o aparelho, se não ligou, entra em contato... Não, você tem que pensar o quadro do paciente, você tem que juntar ali o quebra-cabeça para você dar o diagnóstico e o tratamento correto. Então, assim, você não consegue fazer isso numa consulta reduzida, ou às vezes a toque de caixa, né, igual os convênios estão querendo fazer. Então, quando o convênio desvaloriza o médico, como se o médico por telemedicina fosse entregar só metade do seu intelecto, do seu paciente, e nenhum médico vai fazer isso, pelo contrário, ele vai, muitas vezes, por questão de tempo, vai colocar mais pacientes na agenda, então vai atender ali por 15 minutos, por exemplo, e o que vai acontecer? O tiro no pé do plano é que você vai precisar, às vezes, de 2, 3, 4 consultas para resolver o que resolveria numa consulta de meia hora, 40 minutos, bem remunerada, ou pelo menos igualmente remunerada. Sim. Então, eu acho que o plano vai acabar sofrendo muito mais com isso, porque com a disponibilidade do sistema, eu faço a consulta. Me atendeu muito rápido. Eu vou lá e já agendo para amanhã ou depois uma outra consulta. Sim. É claro que o plano de saúde, se a ANS não agir, pode simplesmente dizer, você tem direito à teleconsulta, mas é uma por especialidade por mês. E pagando metade para o médico. Quem que vai pagar essa conta com a baixa de resultado? Vai ser o paciente, né? Só que o plano vai acabar tendo, a médio e longo prazo, a saída dos pacientes por causa disso, né? Por não ter uma boa experiência e não poder trocar de médico de uma semana para outra, né? Porque o plano já deve pensar, poxa, eu não quero uma sinistralidade semanal nesse paciente. Eu quero pagar mais barato o médico, mas que o paciente continue fazendo o mesmo número de consulta. Então isso realmente eu acho que não é muito inteligente, principalmente nesse momento de adoção da tecnologia. E eu acho que o melhor médico vai atender no particular, esse particular seu vai ser valorizado, né? Você, por exemplo, que pega pacientes que vêm de longe, quanto será que esse paciente gasta para vir dessas cidades longínquas para poder atender com você? Esse paciente vai te remunerar até mais pela consulta online, só dele não ter que deslocar para Belo Horizonte. E tem médicos que vão sair dos planos que estão aí há décadas com ele e vão para planos que o valorizarem, né, pelo menos em nível de igualdade em termos
da telemedicina em relação ao presencial. O médico precisa prestar muita atenção nisso sim, conversar sobre isso desde agora, igual nós estamos fazendo aqui, debater isso, em vez de ficarem brigando entre si. Sou contra, sou a favor da telemedicina. Enquanto você faz isso, o plano vai lá e cria a legislação, o arcabouço inteiro, com a ajuda da ANS, e vai te impor isso à força. É melhor parar de discutir entre si e começar a discutir com as entidades, com o CFM, com o Ministério, Associação Médica, tudo, para regulamentar de uma forma, né, que amarre, que a ANS não deixe os planos explorarem essa tecnologia a favor da margem deles e não a favor do paciente, Daniel. Então, você falou do paciente do interior, por exemplo, porque a gente falou muita coisa negativa, os nossos medos, mas a gente tem que falar também dos benefícios que a telemedicina pode trazer. Uhum. Por exemplo, eu atendo muito paciente do interior, tá? E às vezes já tem essa demanda, e um paciente que às vezes tem que vir para cá, que mora a 400 quilômetros de Belo Horizonte, tem que pegar o carro, às vezes não consegue dirigir. Me dá um exemplo prático aí, de alguma cidade, algum paciente que vem de longe aí para se consultar com você, ou para operar. Tem paciente que eu opero de Montes Claros, tem de Carbonita, que fica a mais de 600 quilômetros aqui. Nossa. Então, assim, se você imagina que a pessoa às vezes tem que acordar às 5 horas da manhã, ou 4 horas da manhã, para pegar o carro, chegar aqui na hora da consulta, morrendo de dor, porque ele está vindo porque ele já está num momento mais de uma crise, ou que já não está suportando mais a situação. Aí ele fica 8 horas dentro de um carro, 6 horas dentro de um carro, chega aqui, fica na sala de espera. E aí a consulta vai demorar 15, 20, que seja 30 minutos, dependendo do caso. E aí ele pega, tem que fazer a ressonância, porque às vezes ele chega sem exame nenhum, aí tem que voltar para a cidade dele, aí ele perdeu o dia todo, sofreu, e aí depois ele vai ter que voltar para trazer o exame para mim também. Duas formas que a gente vê, por exemplo, que a gente pode agregar o valor no sentido de agregar conforto para o paciente. Sim. Então, se é um paciente que consegue ter um acesso lá da cidade dele comigo, que seja numa avaliação inicial, e tem formas a gente fazer um exame físico online, quer deixar claro que não substitui o exame físico presencial, mas tem algumas técnicas específicas de algumas especialidades. Sim, por exemplo, um paciente que tem uma radiculopatia na raiz de S1 por uma hérnia L5-S1. Ele pode ter uma fraqueza, uma dificuldade de ficar na ponta do pé. Então, no exame físico, a gente tem que pedir para o paciente andar na ponta do pé, dos calcanhares, para a gente tentar detectar se ele já tem alguma alteração, ou ele consegue te mostrar onde que é a dor. Então você já consegue mais ou menos imaginar o que ele pode ter, e você já pediu um exame para ele já vir com a ressonância para cá. Então, assim, eu não abri mão de examiná-lo. Eu fiz o exame inicial, eu consegui detectar mais ou menos se tem alguma coisa que ele tem que vir hoje para Belo Horizonte, ou se ele pode fazer o exame e vir aqui daqui 3 dias, daqui 1 semana, já passar uma medicação para ele ficar mais confortável e fazer esse trajeto com menos sofrimento. E aqui a gente vai conversar, e aqui a gente vai determinar o que vai ser feito para ele. Então, assim, eu acho que eu agreguei para o paciente muito conforto. Isso é legal. Ou o paciente que já veio aqui, eu detectei no exame físico dele que não tem nenhuma alteração neurológica, que é mais uma dor lombar, que eu fico mais tranquilo com o exame dele, ele pode me mostrar o exame pela teleconsulta, e ele não teve que fazer esse trajeto, entendeu? Ou uma consulta domiciliar, porque às vezes a gente faz consulta domiciliar, mas a nossa agenda ela é muito cheia, então é difícil você achar um horário, você ir na casa do paciente, às vezes você tem que atravessar a cidade para ir na casa do paciente. Se você consegue fazer essa consulta online, talvez você consiga trazer o paciente num segundo momento para o seu consultório. Então já fica melhor para o médico, fica melhor para o paciente, porque acaba que a consulta domiciliar ela também é mais cara. Sim, tem que repassar deslocamento, tudo. Tem toda essa diferença. Então, assim, eu acho que tem fatores que ajudam muito, que podem favorecer um paciente com um pós-operatório. Às vezes o paciente operou de uma hérnia, ele vai voltar no seu consultório,
para te dar um ok, falar que está tudo bem, que está feliz com a cirurgia, ou que não está feliz com a cirurgia, mas talvez o paciente que está bem, ele pode te falar isso para uma teleconsulta, entendeu? Se você já viu ele no pós-operatório imediato, e se ele te relata que está bem, tem coisas que você pode fazer. Como eu disse, não é substituir. Eu acho que o exame físico, ele é fundamental, o exame físico presencial. A gente pode ter uma noção, a gente consegue ver alterações mais grosseiras para o exame físico online, mas aquele detalhe, aquela coisa mais fina mesmo, eu acho que é só presencial. E cada especialidade vai ter o que é possível, o que não é possível, né? Vai ter suas peculiaridades, né, Daniel? E o importante é isso, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, ano passado, lançou sua diretriz de telemedicina. Eu acredito que nós teremos agora uma enxurrada de diretrizes de especialidade, e aconselho que o médico, assim que sua especialidade, se ainda não tem, lance, que você devore essa diretriz, que você debata, né, para a atualização das diretrizes. Você está percebendo na prática que tem alguma coisa que está aberta demais para fechar, né? Você precisa participar da discussão com as entidades e com a sociedade. É mais importante fazer isso do que ficar debatendo em grupo de WhatsApp e Telegram. Sou a favor, sou contra, né? E ficar aí. Também não resolve, né? Na verdade, você só arruma confusão com os amigos e não resolve nada, né? Então... Não resolve nada, fica andando em círculos, fica ali na esteira do rato, e isso serve muito bem a algumas pessoas, a alguns grupos, ok? Então abram o olho aí, colegas, né? Principalmente os mais jovens. Nós aqui nós não somos tão velhos, mas já temos 15 anos de formato, já vimos muita coisa, né, Daniel? Então, vamos evitar, vamos trabalhar para a gente não se tornar massa de manobra fácil aí. Sim. Porque a classe médica tem engolido muita coisa nos últimos anos. Sim, e o mais importante, tanto do ponto de vista da telemedicina quanto da tecnologia, que a gente falou mais cedo, é a gente sempre manter a ética médica. Você tem que pensar sempre no melhor do seu paciente mesmo. Eu acho fundamental, no final do dia, a hora que você vai dormir, colocar a cabeça no travesseiro, você fala assim, ter o sono dos justos. Você não está fazendo nada porque você está ganhando mais dinheiro ou porque você quer explorar de alguma forma. Então, eu acho que a tecnologia está aí para ajudar todo mundo. Obviamente, você tem que ser bem remunerado, mas não deixar isso passar por cima do valor ético que a gente tem. Perfeito, doutor. Código de Ética Médica, gente, não foi anulada para telemedicina. Sim. Atenção, né, você aí que não sabe o que se pode ou não pode fazer em redes sociais, não arrisque seu CRM. Vai lá olhar as diretrizes sobre marketing na saúde, estude seu Código de Ética Médica, que é uma das melhores coisas que você faz pela sua carreira. Não passe vergonha, ok? E a mesma coisa que a gente vê na parte de mídia social, né? Hoje está todo mundo querendo postar Instagram, Facebook. Ok, é legal, eu acho bom você divulgar o seu trabalho, mas também tem que ter ética, tem coisas que a gente não pode fazer e a gente vê colegas fazendo, passando por cima do que o CFM regulamentou. Então, acho que a gente tem que tomar bastante cuidado para respeitar as normas. Muito cuidado com o tal do antes e depois, tá? Não pode, né? Tem várias outras especialidades que insistem, né? Não vou citar, não vou querer polemizar, não é o objetivo aqui do vídeo, mas o antes ou depois, você, né, pode ter algum profissional que seja a favor, mas se você fizer, você pode ser denunciado, e o importante é que você não induza o seu paciente a erro. A medicina é um serviço de meio e não de fim, e você precisa entender isso, né? A hora que você faz um antes ou depois, você está indiretamente entregando um fim, né? E não um meio. Como nada na medicina é 0% ou 100%, é sempre uma zona longa, acinzentada.
tomem bastante cuidado. Mas colocar aqui o seu site, Daniel, porque hoje em dia eu acho que o médico, né, que tem uma clínica, um consultório particular, sem presença digital também, ele perde bastante, né, Daniel? Sim. Antes, o médico ele tinha a indicação do boca a boca. Sim, sim. Atualmente, eu acho que isso ainda é muito importante, porque o paciente que foi você, que gostou, ele vai te indicar para o familiar, para o amigo, mas a mídia digital, ela veio para ficar. Muitos pacientes vão te achar pelo Google. Tem pacientes que não têm referência de nenhum médico. Então, o que ele vai colocar? Sim. Ele vai procurar no Google ou no Instagram, se já viu algum post seu que ele gostou, no Facebook. Então, de certa forma, isso na verdade, você tem que ser achado. Uma vez eu conversei com um profissional de mídia digital e ele falou assim, olha, não importa você fazer a cirurgia endoscópica em Belo Horizonte, em Minas Gerais, e ninguém saber que você faz. E isso foi realmente foi uma coisa que eu comecei a mostrar há pouco tempo. Então, sim. A gente... E aí foi até... avancei muito numa tecnologia, mas fiquei para trás em outra, que era simplesmente mostrar o que eu estava fazendo. Não por um marketing negativo, coisas sensacionalistas, não, mas mostrar que tem uma opção que ela é minimamente invasiva, que ela te ajuda a recuperar mais rápido. Isso sim, isso eu acho que vale a pena a gente fazer. E muito cuidado com essas promessas milagrosas, tratamentos que resolvem todos os problemas, só pessoas que ficam muito bem, que não têm complicações, porque a medicina não é uma ciência exata, todo médico que opera tem complicações, então sempre pesquisar, ver os relatos dos pacientes, a gente tem que tomar muito cuidado, sim, tá? E principalmente ficar atento com marketing sensacionalista. Isso é terrível. Eu acho que isso vai ser filtrado em breve também, tá, Daniel? Isso vai ser filtrado porque a internet faz as máscaras caírem. E se tem uma coisa que não dá para brincar com promessa, é saúde. Eu acho que a pessoa pode se dar bem em 1, 2, 3, 10 vezes, na 11ª ela cai. Uma hora complica. E quando eu digo ela cai, eu falo em duplo sentido. Ela cai e ela cai na rede, né? Acaba aparecendo algum vídeo, alguma denúncia anônima ou não anônima, alguém que vai se dispor a aparecer para deixar com que absurdos não aconteçam, né? Vale até um disclaimer rápido. Óbvio que a gente não mostrou aqui, né, nada que fosse contrário ao que a gente está falando, mas é um vídeo aqui de médicos para médicos, mas pacientes que, porventura, pessoas que estejam assistindo, é óbvio que isso aqui não é indicação de qualquer tratamento, nós nem aprofundamos nas questões das patologias aí, né, que são tratadas, né, por uma ou outra técnica dentro da ortopedia, mas nós estamos aqui só exemplificando sobre como que às vezes a tomada de decisão da adoção da tecnologia pode ser positiva. O caso aí do Dr. Daniel Guedini é um exemplo disso, o primeiro médico mineiro a adotar uma tecnologia que já era consagrada lá fora, vinha se desenvolvendo muito lá, e que aqui o pessoal não tinha coragem até então de adotar, ou não vou dizer preguiça, mas falta de tempo de estudar muito a mais, ir para Bogotá, ir para Berlim, para fazer vários outros cursos, mesmo depois de duas residências, né? De se especializar e subespecializar. Então, o que a gente está fazendo aqui é basicamente estimulando o colega médico que estude, né? Não é brincadeira. Medicina, se você quer ser um profissional que entrega a medicina de ponta, você não vai parar de estudar nunca, e pode ter certeza que tem retorno, você vai viver uma vida muito boa, salvando, curando e controlando vários pacientes, milhares de pacientes serão muito gratos a você, e não tenha preconceito. A mensagem final que eu queria deixar, Daniel, eu queria que você desse uma mensagem final também, é não ter preconceito. E aproveito aqui para convidar rapidamente o nosso recém-nascido aqui, esse canal do Movimento Empreender na Saúde, né, que
temos esse lema, né, da pessoa ir além dos atendimentos. O médico consegue impactar além dos atendimentos, tem muita capacidade para isso, né? E então aqui tem alguns temas que vão um pouquinho fora do que o médico e o profissional da saúde aprende na faculdade. Então fica o convite, além desse canal aqui no YouTube também, que é bem novo, você se inscreve aí, ativa o sininho, tem que pedir, tá, Daniel? Aprende, se for fazer um vídeo aí seu, solo aí, inscreve aqui, galera, por favor, indique para os colegas, escreve no comentário aí, você já adotou alguma tecnologia na sua especialidade? Escreve aí abaixo, por favor, porque a gente vai responder. Eu quero responder um por um. O que você adotou que deu certo, o que você adotou que não deu certo, o que você está pensando em adotar, mas tem dúvidas. Pode escrever que a gente dá essa consultoria gratuita sim, tá bom? E o movimento Empreender na Saúde, principalmente para profissionais da saúde mais jovens, fiquem à vontade para seguir o canal. Tem o Telegram também, procura lá, Empreender Saúde, né? Só não tem o NA. Então, Daniel, queria que você falasse aí suas considerações finais aí, por favor, deixar sua rede social ou suas redes sociais aí, os colegas médicos porventura queiram te seguir e ver aí, né, alguns exemplos de como você tem conduzido aí sua presença digital. Sim, o meu Instagram é Dr. Daniel Guedini e o Facebook também, e eu tenho o site drdanielguedini.com.br. Em relação à tecnologia, eu quero deixar claro assim, a gente tem que estudar, a gente tem que desenvolver, tentar buscar cada vez métodos mais eficientes para a resposta positiva do paciente. Só que a gente tem que ter um senso crítico, a gente tem que estudar muito, introduzir uma tecnologia nova, isso não é fácil, não é um processo simples, a gente vai sempre ter várias barreiras para quebrar, mas que é muito recompensador. A gente consegue ver isso no paciente, a gente consegue ver no consultório as pessoas te procurando para fazer o tratamento com você. Então, se eu pudesse fazer o mesmo caminho, eu faria novamente, mesmo com as dificuldades que eu encontrei, com as pessoas me puxando para baixo, porque isso mudou minha vida para melhor. Então, eu gostaria também de agradecer o convite, Joyce, para poder falar com você aí e falar um pouquinho da experiência que a gente desenvolveu ao longo aí desses anos. Bacana, cara. Então, parabéns mais uma vez aí. Eu me orgulho em tê-lo aí, né, no meu ciclo de relacionamentos, né? Falando mas, enfim, são exemplos que eu acho que não podem ficar só entre o nosso ciclo. Eu acho importante expandir isso, principalmente para os mais jovens. O médico recém-formado, ele muitas vezes fica um pouco perdido. As faculdades ainda não se atualizaram a ponto de, né, entregar um pouquinho mais sobre carreira, sobre tecnologia, sobre esse mundo digital, e a gente acaba fazendo um pouco esse papel. Então, te agradeço muito, parabéns mais uma vez aí, e depois, claro. A gente também, para os médicos que estão formando, aquele ditado que a pessoa entra e já quer sentar no banco da frente, é muito verdade. Não adianta, você que acabou de formar, você tem que ir conquistando seu espaço lentamente. Não adianta você querer fazer medidas para chegar lá na frente de uma vez, às vezes medidas que até que beiram a conduta antiética, para se posicionar no mercado de forma mais rápida. Se você fizer o seu trabalho bem feito, constantemente e se aprimorando, o seu momento vai chegar. Perfeito. Essa dica final é maravilhosa. Tem uma escada que é muito parecida para todos. Alguns sobem os degraus mais rápido, mas você querer vir de helicóptero e pular aqui por cima, provavelmente você está beirando, aí, ultrapassando alguns limites que podem ser perigosos. Trabalhe para subir esses degraus mais rápido, não é isso, doutor? Isso, com certeza. Bacana. Então, obrigado por essa dica final, por toda a entrevista e bons atendimentos aí.